Muito boa noite a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos dando início agora ao nosso programa Missão Família, o nosso programa de quarta-feira que chega até você para convocar a sua casa, a sua família a estarmos juntos aqui pela Rede Século XXI. A nossa família é a sua família, a nossa casa é a sua casa, por isso seja bem-vindo ao Missão Família desta quarta-feira e é um prazer, uma satisfação estar aqui juntinho com você. E aí, passaram bem a semana? Tudo certinho por aí por casa? Que maravilha, hein? O inverno já está aí dando as caras. Maior parte do nosso Brasil está aí com um friozinho bom, né? Aqui em Valinhos, o frio chegou marcando presença, mas o nosso coração é aquecido e isso é que importa para que a gente possa viver aí unidos e bem dispostos a alcançar de Deus aquilo que nós necessitamos. Olha só, nosso Missão Família tem a missão de levar até você temas da nossa convivência familiar, temas que interessam para cada um de nós. E hoje, o nosso Missão Família, ele vem abordar o viés do casal. Olha só que maravilha! As famílias que nascem do amor de um homem e de uma mulher, o casal. E eu pergunto para você, hein? Qual a maior dificuldade do seu casamento? Olha aí que tema interessante hoje, hein? Nós sabemos que a vida a dois, ela é muito bacana, ela é cheia de momentos magníficos, mas existem também aquelas situações em que os casais precisam sentar, conversar, rever. São momentos de dificuldade. Alguns casais, por não fazerem esse caminho de reavaliação, tendem a levar a dificuldade adiante. E por isso, a gente pergunta hoje, você que é casal, você com seu esposo, você com a sua esposa, você tem alguma dificuldade? Qual a maior dificuldade do seu casamento? Ou qual a maior dificuldade que você viveu no seu casamento? Liga para nós agora, liga aqui pelo 19 3871 9620 e participa conosco do nosso programa de hoje. Já manda para cá a sua questão, já manda para cá o seu recadinho, já deixa aqui sua mensagem. Ou então, manda para nós uma mensagem via WhatsApp, isso mesmo, pelo nosso número de WhatsApp que está aqui, ó, o 19 99716 9915. E nos diga qual a maior dificuldade do seu casamento, ou qual a dificuldade que você viveu no seu casamento, a maior delas. Conta para nós a sua experiência, porque mais gente pode ter semelhante à sua dificuldade e você, colocando para nós, quem sabe outras pessoas crescem aí nesse momento tão oportuno que é o momento de formação aqui do nosso Missão Família. Para isso, hoje vamos receber aqui a pedagoga e orientadora familiar Mônica Salvino, que ela vai nos ajudar a fazer esse percurso aí dentro da convivência familiar. Como superar as dificuldades do matrimônio? Como superar as dificuldades entre homem e mulher? Então, manda para nós sua pergunta que daqui a pouquinho eu vou chamar a nossa convidada. Mas eu quero também dizer para você que hoje, nessa quarta-feira, você pode, durante o nosso programa, preparar na sua casa aí o seu copo com água, porque no final do nosso programa eu vou rezar junto com você, com as intenções que você colocar aqui no nosso programa e vou dar a bênção sobre a água. Olha que maravilha! Então prepara aí o seu cantinho, eu já preparei aqui o meu, né? Tem aí um copo com água, a imagem da Sagrada Família preparadinha aí para você. E eu vou colocar todas as intenções que você mandar juntinho da Sagrada Família. Então, liga para cá e coloca o nome daquela pessoa que você quer rezar, o nome daquele casal que está passando alguma dificuldade. Isso mesmo, manda para cá que a gente vai rezar nessa intenção, tá bom? Mas agora eu quero também lembrar você que durante o nosso programa você pode se tornar um novo sócio. Isso mesmo, você pode ajudar a Rede Século XXI chegar a mais casas, a Rede Século XXI tocar em mais corações, a nossa programação alcançar mais pessoas. Como? Se tornando um sócio. Sócio é aquele que colabora com essa missão. Sócio é aquele que assume esse compromisso com o Evangelho. Sócio é aquele que patrocina o Evangelho. E hoje você pode se tornar um novo sócio, nesse dia em que nós abordamos aí a temática das dificuldades matrimoniais. Então, liga aí agora para nós e se torne um sócio pelo 19 3871 9620.
E todos os nossos sócios recebem em casa, olha só, gratuitamente de presente, esta linda, maravilhosa revista Brasil Cristão. Maravilha, não? A revista Brasil Cristão é a revista mais querida do Brasil e ela chega em todas as casas dos nossos sócios levando a boa informação. É um presente independente do valor que você colaborar. O importante é que você colabore, o importante é que você participe com aquela expressão que brota do seu coração para que as pessoas elas continuem tendo acesso à nossa programação. E eu tenho uma novidade aí, hein? Não é bem uma novidade, mas eu quero lembrar de que se você ficar sócio hoje, na primeira quarta-feira de julho, você concorrerá ao sorteio desta linda imagem de Santo Antônio. Olha só que imagem linda de Santo Antônio! Nesse mês de junho, temos aí o santo casamenteiro, hein? Olha aí quem está querendo um casamento, reza para Santo Antônio. Que beleza! Então, o nosso sorteio para os novos sócios acontecerá na quarta-feira, 7 de julho. Então, senta o dedo aí no telefone e faça a sua participação, porque hoje eu quero receber a sua ligação aqui, eu quero receber o seu pedido de oração, eu quero receber a sua associação aqui para a Rede Século XXI, para que a gente possa aí continuar o nosso projeto de evangelização. Tá bom? E olha só, quero agradecer a todas as pessoas que enviaram fotos para o nosso Retratos de Família. Obrigado a você que fez a sua participação, você que enviou sua foto. Estamos aí com a nossa árvore recheada. E eu quero dizer, você quer ver a sua foto aqui? Quer enxergar a sua foto? Eu também quero conhecer você, eu quero conhecer a sua família, o Brasil quer conhecer você. Então manda para nós agora, a foto mais bonita da sua família reunida aí. Aquela foto daquele momento em que vocês estavam reunidos, uma comemoração, uma festa. Aquela foto do momento de descontração, manda para nós agora. Porque as fotos que chegarem aqui agora, vamos exibi-las no programa da semana que vem. Então, pelo nosso WhatsApp, que é o 19 99716 9915. E aí vocês vão ter a sua foto igual aquelas que a gente acabou de ver no Retratos de Família, compondo aqui o nosso cenário maravilhoso com a sua fotografia. Então, manda para nós aí, eu quero conhecer a sua casa, a sua família, tá bom? E olha só, hoje nós queremos ir pelo viés do casal. Dentro de uma casa, dentro de uma família, nós sabemos que tudo se estrutura no alicerce do amor entre um homem e uma mulher. A palavra de Deus já nos diz, o homem deixará sua casa, a casa paterna, e se unirá a uma mulher e os dois serão uma só carne. Isso mesmo, uma só carne. É dessa união de dois corações que nasce o alicerce para a família. O amor do casal serve como base para os filhos, que terão nos pais a segurança para suas vidas. Todavia, este homem e essa mulher são duas pessoas, dois seres humanos, e cada um vem de uma casa, cada um vem de uma família, cada um traz a sua bagagem. E quando se unem, esses casais ou esse casal necessita arrumar aquilo que traz como bagagem de vida, para que, arrumando esse cenário, possam traçar caminhos, traçar metas para crescer no amor, na unidade, na fé. Isso corresponde superar dificuldades, alcançar objetivos, sonhar juntos. Mas nem sempre isso acontece de maneira favorável. Às vezes, o casal, ele deixa para trás algumas coisas a resolver e isso atrapalha muito a convivência a dois. E é isso que nós vamos hoje tentar aqui entender. Como superar as dificuldades do seu casamento. Por isso, nós queremos que você participe conosco, envie para nós a sua mensagem, a sua pergunta. Qual a maior dificuldade do seu casamento? Você tem dificuldade no seu casamento? Venha para nós, conte para nós, escreva para nós, a fim de que a gente consiga te ajudar e esclarecer aqui aquelas coisas que precisam serem ditas.
E para nos ajudar a entender essa situação, eu recebo aqui a nossa convidada de hoje, Mônica Savino, ela que é pedagoga e orientadora familiar. Mônica, bem-vinda, que Deus abençoe, uma alegria tê-la aqui no nosso Missão Família. Por favor, minha querida, bem-vinda, pode tomar assento. Que alegria tê-la aqui hoje, nesse dia em que nós vamos tratar sobre o casal, sobre a família. E eu convido você, Mônica, para que juntos nós possamos assistir com o pessoal de casa o nosso VT Vem com a Gente. Fazer o casamento ser para sempre é a meta de todos nós que seguimos as palavras de Deus. Mas sabemos que isso nem sempre é fácil. O cansaço, as enfermidades, os imprevistos e muitas outras situações pequenas e rotineiras podem ter um peso enorme na saúde do matrimônio. Mas ainda assim, temos a possibilidade de escolher o amor todos os dias. Pois mesmo diante das dificuldades, devemos nos lembrar que a missão de ser família é um projeto de Deus. Faça ser para sempre. Faça seu casamento forte, próspero e repleto de amor. Olha só que tema muito importante hoje temos aqui no nosso Missão Família. Para sempre o matrimônio. Mas isso, será que acontece de verdade? Hoje quem está conosco é a nossa querida Mônica Savino, que vem aqui nos ajudar a compreender essa situação toda do matrimônio. Será, Mônica, que o casamento é unidos para sempre? Eu acredito. Eu estou casada há 34 anos, né? Eu falo que 34 anos de casamento, mais namoro 36, então eu tenho mais tempo com meu marido do que eu tive com os meus pais. Então são 34 anos de matrimônio. De matrimônio. Com o Aloísio. Com o Aloísio, lógico. Com o Aloísio. Né? Para sempre, né? Para sempre. E dessa união nasceram quantos filhos, Mônica? 4. 4 4 filhos? filhos. E aí, esses filhos já tiveram filhos? Sim, eu tenho 2 casados, né? A mais velha, que tem 33, o segundo que tem 30, né? Os 2 são casados, a terceira não, e o quarto também não, ainda não o quarto, né? E ele tem 23, então a diferença entre o mais velho e a mais velha e o mais novo são 10 anos de diferença no mesmo dia, padre, 13 de maio. Olha a bênção. Que bênção. E tenho 6 netos. Que maravilha. Mônica, você é pedagoga, né? Sou pedagoga. Pedagoga. Formação. E aí, trabalhou a vida inteira com famílias, no sentido de educação, né? Sim, sempre sim. a educação. E como surgiu esse interesse de orientar as famílias? Como foi que começou essa história toda? Então, mesmo na escola, eu sempre dava um foco diferente nas reuniões de pais. Uhum. Eu falava a importância, eu trabalhei com educação infantil, então é a base, né, padre? É a formação, as crianças estão de olho em tudo. Então os pais precisam dar uma atenção especial. E às vezes acham que, né, nessa fase eles não estão, mas não, as crianças estão antenadas em tudo. Então, nas reuniões de pais, eu falava da parte pedagógica, mas eu sempre levava alguma coisa em torno de família. Sempre. Então, sempre ficava na porta da sala para conversar com uma mãe, conversar com outra, conversar com uma, conversar com outra. Então, era alguma coisa que brotava, acho que estava ali. Você sempre estava ligada ali. Ligada nisso. Nessa possibilidade de chegar à família através do seu trabalho educacional, Sim, né? Eu acho que escola e família tem que andar junto. Tem que andar porque juntos. cada um tem a sua missão. Mas né? estão de mão dadas, né? De mãos dadas, isso. Mas a escola tem uma missão, né? E os pais têm. E um não pode tomar o lugar do outro. Não pode. Porque muitas vezes o que a gente vê, né, quando a gente trabalha em escola, eles querem delegar para a escola a educação dos filhos.
Então, e não é. Não é assim. Quem são os preceptores são os pais. Os pais. E você aí de casa, hein? Você concorda aqui conosco? O que é que você acha sobre esse tema que nós estamos abordando aqui com a Mônica? O casamento, ele é para sempre? Unidos para sempre? É fazer para sempre? Aqueles casais que, por um acaso, dissolveram a relação ao longo do caminho, o que faltou? E a pergunta de hoje é: qual a maior dificuldade no seu casamento? Essa dificuldade lhe impede a viver uma relação a dois mais aprofundada, uma relação de amor, de companheirismo e compromisso mais significativa? Conte-nos como isso acontece aí na sua vida. Qual a sua opinião? Como é que você acha? Liga para nós aqui pelo 19-3871-9620 e faça sua pergunta ao nosso call center. As nossas atendentes vão ficar felizes em te receber aqui. Você também pode mandar a sua pergunta, a sua participação pelo WhatsApp. Isso mesmo, pelo 19-9716-9915. E se você mandar uma mensagem por WhatsApp, manda aí uma foto do casal. Já que estamos falando aqui de casal, mande uma foto aí você junto com o seu cônjuge, você com a sua esposa, você com o seu esposo, para que a gente possa saber quem são vocês. Então faz aí uma selfie agora, vocês aqui assistindo Missão Família, porque a Mônica ela está aqui nos ajudando a conhecer e a compreender essas dificuldades da relação a dois, da relação do casal. Não é não, Mônica? Sim, sim. Mônica, para começo de conversa, o que dizer, né, dos índices de divórcios, de separações que nós temos aqui na realidade do nosso Brasil e do mundo? Isso leva a acreditar que as relações, elas são líquidas, elas são relações dissolvíveis? Como que a gente pode compreender isso hoje? Não, as relações não são dissolvíveis. Eu acho que ninguém casa, ninguém vai para o matrimônio pensando, se amanhã eu já... Não é trocar de roupa, né? Então, assim, todo mundo que vai para o matrimônio vai para fazer o outro feliz e ser feliz. Então, não é dissolvível. É que às vezes faltou na preparação, né? Vai pela impulsividade, faltou realmente conhecer aquela pessoa, né? Porque às vezes a gente é tão apaixonada que esquece de realmente conhecer a pessoa. A paixão cega, então. A paixão cega. Né? A paixão cega. Então, às vezes eu preciso, e é normal, e a paixão existe, né? É o que a gente vê pelos estudos, até os 2 primeiros anos do casamento, aí entra o amor concreto. Eu quero amar, então eu quero fazer dar certo. Porque defeitos, né, padre, todo mundo tem. Eu tenho, meu marido tem, meus filhos têm, então a gente aprende a conviver com os defeitos, mas aprende a conviver com as qualidades que são muito maiores. O problema é que hoje é uma geração que foca só no defeito, só nos problemas, né, no negativo, e não vê o que tem de positivo. Então não é descartável. Então eu preciso, namoro é para namorar, né? Para namorar, para conhecer a família. Eu preciso conhecer a história de vida dele. Vocês conhecem a história de vida do marido? Mônica, do ponto de vista do seu trabalho, dos seus estudos, daquilo que você trabalha, daquilo que você conhece, os nossos relacionamentos de namoro hoje, eles são de fato namoros? Não, né, padre? Não. O que falta para ser namoro? Né, hoje é levado assim pela sociedade, parece assim, começa a namorar, tem que ir para a cama. É conhecer a pessoa, é conhecer o ser humano, conhecer os valores que eles nos trazem. Existe então uma inversão de valores, é isso? Sim, né, infelizmente sim. É tudo muito fácil, né? Tudo está na mão. Então, tudo tem seu tempo. Né? A relação sexual é abençoada. Claro. Né? É abençoada. É um presente de Deus, É um presente de Deus, geram vidas. Então, tem tudo o seu tempo. Então, eu preciso conhecer essa pessoa com quem eu vou escolher passar o resto da minha vida. Eu preciso conhecer os valores, eu preciso conhecer a família, eu preciso conhecer a história de vida. Porque muitas vezes o comportamento dele ou dela é em função da história de vida. E muitas vezes eu vou para o casamento sem conhecer.
Eu conheço na cama. Esse Desculpa, né? Eu conheço na conhecimento, cama, mas... essa falta de conhecimento, melhor dizendo, pode ser um índice de dissolução dos relacionamentos matrimoniais? Não, quando a pessoa quer... Não, eu digo a falta desse conhecimento. Sim, a falta, né, no futuro, sim. Mas quando eu percebo que eu não tenho esse conhecimento, eu posso refazer. Então, muitas vezes, quando eu atendo, eu vou perguntando, né, a história. Aí eu vou fazendo associação. Está vendo que comporta assim em função disso? Porque a pessoa não se liga, né, que às vezes algum comportamento é em função daquilo. Então, quando ela vai entendendo, ela vai mudando o olhar para ele, né, olhar para a situação. Porque muitas vezes o que eu preciso fazer é isso, é mudar o olhar com compaixão, né, para aquela pessoa que está ali do meu lado. Né, entender a história. Mônica, você falava no início da nossa conversa que a paixão, ela é um período que dura cerca de 2 anos, mais ou menos ali no início do casamento. Pode-se dizer que um namoro que leve a mais de 2 anos, ele começa a entrar numa outra fase que seria o amor, ou essa paixão, ela acompanha? Não, porque o amor é ali quando eu estou no dia a dia, porque o namoro, terminou um período, um vai para casa, outro vai para casa. Né? Não fica ali as 24 horas. São experiências distintas. Distintas. Né? O casamento, não. Né? Eu divido a mesma parede, as 24 horas do dia. Por mais que não, o namoro, a gente fica muito tempo junto. Não é a mesma coisa do que eu dormir, acordar diariamente, levantar diferente. de manhã, passar café, arrumar a cozinha, lavar louça, pôr roupa na máquina, o dia a dia. E o namorar por muito tempo, isso também prejudicaria uma futura relação matrimonial? Ah, eu namoro há 15 anos. Nossa, aí pra mim já virou irmão. Gente, pelo amor de Deus, 15 anos. Eu falo porque eu conheci um casal. Eu sei, gente, mas assim... Estava debrutando. Sim. Então, assim, quem namora 15 anos é porque não quer assumir. Aí eu perguntei assim, mas vocês vão casar quando a gente está se preparando? Ah, 15 anos. Olha, eu já ia falar, gente, ó... já se preparou muito, né? Não então tem. Isso pode prejudicar um namoro longuíssimo. Gente, eu namorei 2 anos, eu conheço, então assim, eu quero construir uma vida com ele. Se eu começo a namorar com os 25, vou namorar 15 anos, vou casar com 40. Como vêm os filhos? É meio estranho, né? Mônica, e nessa questão da temporalidade, né? Nesse início de casamento, nesses 2 anos de paixão, as pessoas, os cônjuges, eles se percebem um pouco mais ou não? Pergunto isso porque as dificuldades, os defeitos, a falta de harmonia, né? A desarmonia, costuma aparecer aí nesse período? Sim, vai aparecendo. Eu vou realmente conhecendo como é ali no dia a dia, né? Às vezes o mau humor, a alegria, né? O que incomoda, o que não incomoda. E eu vou aprendendo. Não tem assim, a gente aprende a amar os defeitos. Não que eu compartilhe com ele, mas eu amo aquela pessoa. Então, o que nós podemos fazer de diferente? O problema é que aí no casamento, muitas vezes assim, sou eu e ele, e esquece do nós. Né? A partir do momento que eu falei sim, né, diante de Deus, diante do testemunho, né, porque o padre é o testemunho, porque nós que estamos ali, nós aprendemos um com o outro. E a partir daquele momento não existe mais o eu ou ele, existe o nós. O problema muitas vezes está ali, né? A partir do momento que eu viro ali no sacramento, já não existe um ou outro, existe o nós. E às vezes as pessoas não querem assumir isso, né? Então assume o nós. Então, nesse período, sim, existe essa diferença, mas eu aprendo a conhecer. Mônica, e na sua experiência como orientadora familiar, né, dentro da sua realidade própria de esposa, quais são as principais queixas, não é, dos casais, como dificuldades entre eles? Qual que está mais recorrente aí? Comunicação. Comunicação. Conversa. Hoje, né? Às vezes conversa por aqui, mas não conversa aqui, ó. Eu preciso olho no olho, tá, gente? Ó, olho no olho. Eu preciso conversar olhando para ele, eu preciso sentar numa mesa. Eu preciso desligar do celular, tanto um quanto o outro.
Então a comunicação é de fato aquele ponto que dá mais necessidade de resolução. Sim. Temos uma participação aqui, Mônica, que vai nos revelar isso aí. Uma pessoa de casa já mandou para nós essa mesma resposta que você nos deu, a questão do celular. Olha só, a Tonhon, ela diz: boa noite, meu nome é Antônia, sou de Teresina, no Piauí. A minha maior dificuldade em meu casamento é a falta de diálogo do meu marido. Olha, então isso é muito comum. Porque normalmente o homem também é mais fechado, né? E a mulher fica ali, ó, falando. Então tem momentos que realmente a gente tem que esperar, né? Tem que respeitar o silêncio dele. Porque nós mulheres resolvemos as coisas falando. Os homens são mais Os homens mais reservados. Eles precisam resolver aqui, ó. Porque senão eles se sentem incapazes, que não consegue resolver o problema. Quando ele resolveu o problema, ele sai. Ele vai, ele começa a falar, ele já até fala do problema, mas já resolvido. Já resolvido. Agora, qual que é o problema? A mulher começa a falar ali. A gente não dá, às vezes, espaço para ele. Porque a mulher fala, gente. A gente fala, né? Da natureza, né? Da natureza feminina. Né? Então, eu preciso proporcionar também. Ele não fala. Espera o marido, às vezes, né? Com um aperitivinho. Porque também a gente só vai falar de problemas, às vezes, né, com eles. Então, aí já começa a ser um ponto de retomada do diálogo. Retomada, sabe? Eu brinco, né? Gente, fala de nada, sabe? Não vai ficar falando de problema. Não vai ficar questionando uma coisa. Não, senta, conversa, ri. Recorda as coisas boas do casamento que vocês tiveram. Ai, bem, lembra aquela viagem? Sabe? Começa a falar assim coisas leves. O problema é que às vezes ele chega em casa e a gente já vai descarregar um monte de coisa. Normalmente os diálogos entre casais são para resolver problemas? E é isso que atrapalha, será? Essa bendita DR, tá, padre? Todo mundo parece que tem que sentar e só discutir relação. Gente, não é possível que a gente só tenha que discutir relação no matrimônio. Tem coisas tão boas que acontecem e só foca no problema. Então, recorda coisas boas. Quando o senhor falou, né, fotografia da família, né, vocês têm fotografias de tempos bons de vocês, espalhado pela casa, que recorda, né, momentos agradáveis que vocês tiveram juntos? Né, porque às vezes só tem fotografia de filho, né? Precisa ter do casal, né? Lógico, o casal, gente, o casal é primordial. Primeiro, né, eu falo que tem uma escala de valores, né, padre? Primeiro, Deus. Segundo é o casal, não são os filhos. O casal. Tá? Deus, o casal, os filhos, né? Aí vem os familiares, trabalho e amigos. Né? Qual que é o problema? Né? Inversão de valores. Né? A gente não investe tempo no nosso casamento. A gente acha que, por exemplo, namorou, nossa, ótimo, namorou, teve o tempo, noivou, teve o tempo, começo de matrimônio teve o tempo, enquanto não vieram os filhos. Depois vieram os filhos, esqueceu daquela pessoa ali do meu lado que eu escolhi para passar o resto da minha vida. Gente, e os maridos têm ciúmes. A possibilidade de substituir os papéis na relação, isso é muito frequente, né? E a gente vê, por exemplo, esposos que valorizam mais as filhas que a esposa, então esposas que valorizam mais o filho que o marido, e esposos que valorizam parentes mais que a própria relação. Como resolver isso? Então, aí é que tá, né? Nós fomos deixando o nosso casamento de lado. Né? Eu vejo assim, muito mais as mulheres focadas nos filhos do que o homem. Está substituindo, né, assim, ali focado. Então, é lógico que ele vai buscar uma válvula de escape, às vezes, né, os familiares, às vezes o trabalho, porque ele não tem aquela esposa que ele teve lá no início do casamento, ela foi substituindo. Vale dizer que aquilo que não tem em casa busca fora? Muitas vezes. Então, mulheres que estão aqui me ouvindo, se cuidem pelo marido. Não é luxo. O que eu vejo, a gente, vocês, eu falo nós, eu também, né? Muitas vezes a gente se arruma para sair com as amigas, sair para ir no médico, né? Se arruma para sair para a igreja, às vezes até para o mercado.
Mas para o marido, muitas vezes, ele sai de casa, ela está de pijama, e se descuidar, ele chega à noite, à tarde, ela está de pijama. Então, a gente precisa se cuidar, né? Isso é uma obrigação nossa. Então, o cuidado físico, a aparência, não pode ser um item de luxo. Não, de forma alguma. Mas é uma questão de cuidado com a relação. Com quem a gente ama. Quem eu amo, em primeiro lugar. Né? Minha querida, tem aí algumas perguntinhas no WhatsApp. Vamos ver o que estão mandando para nós. Olha só aqui, ó, a Elisângela. Boa noite, gostaria de pedir oração para o casal Mariângela e Altieres, que no dia 24 de junho completará 15 anos de casados. E coloco por todas as famílias, peço a intercessão da Sagrada Família, que abençoe a vida matrimonial de cada casal. E aí o casal, né, mandou a foto aí desse casal bonito, que Deus abençoe. O pessoal está mandando foto aqui para a gente ver, demais, viu? Isso. E aqui, ó. Boa noite, padre. Essa é a foto da minha família reunida, sábado, dia 12 de junho, o dia em que minha filha Cristina e João Paulo se uniram com as bênçãos de Deus. Aí é a foto do casamento do dia 12. Que bonito, né? Que maravilha. Tem que ir para um porta-retrato isso. Num porta-retrato, não pode ficar, né? só no Não álbum. pode ficar só no álbum, tem que estar no porta-retrato. Tem que estar no porta-retrato. Na foto da família tem que estar o dia do casamento, em casa eu tenho, do meu casamento e quando nós completamos 25 anos de casado. Olha que maravilha. Fica uma do lado da outra. Isso é muito bom e a gente vai voltar a falar disso daqui a pouquinho, Mônica, porque eu vou fazer um breve intervalo e volto já. E você que está em casa, manda para nós a sua pergunta, ligue aqui pelo 19 3871 9620 e faça a sua pergunta via telefone fixo pelo nosso call center. Mas se preferir, manda para nós aí a sua foto, a foto da sua família. Você é casal, queremos conhecer vocês. Como vocês estão superando as dificuldades, hein? E qual a maior dificuldade do seu casamento? A Mônica está aqui para nos ajudar a compreender e entender esse caminho de relação a dois. E enquanto a gente vai fazer um breve intervalo, você liga para cá e eu volto já já. Bem-vindos de volta com o nosso Missão Família de hoje. Aqui nós estamos com a Mônica Savino, ela que está nos ajudando a entrar nesse caminho da relação a dois, né, Mônica? Muito bem-vinda mais uma vez aqui entre nós, é uma alegria estar com você. E você que está nos acompanhando aqui, hoje o nosso programa está falando sobre relação de casal. Qual a maior dificuldade do seu casamento, hein? Você tem dificuldades no casamento? Quais são elas? Manda para nós aqui a sua dificuldade, pergunta para que a gente possa aqui, junto com a Mônica, tentar te ajudar. Estamos aqui no Bate-Papo Gostoso e você é o convidado desse nosso encontro aqui hoje. Você pode fazer isso via WhatsApp pelo 19 997 16 9915 e aproveita e manda uma foto aí sua, do seu esposo, sua e da sua esposa, do casal, para que a gente possa conhecer vocês. Se você preferir, você pode ligar aqui no nosso telefone fixo pelo 19 3871 9620 e deixe a sua questão, o seu pedido de oração, porque no finalzinho eu vou rezar junto à imagem Sagrada Família, vou abençoar a água e colocar o seu nome junto ao coração amoroso de Jesus, Maria e José, tá bom? Mas eu quero lembrar também que nós estamos com um sorteio de uma imagem de Santo Antônio, essa imagem linda que a nossa querida sócia, a dona Yara, nos presenteou para sortear aqui no nosso Missão Família. E você, para concorrer, basta ficar sócio. Ligue aqui pelo 19 3871 9620 e torne-se um sócio na noite de hoje. Faça como a nossa querida amiga aqui, a Lenilda Carvalho Nori. Ela é de Campinas, ela ligou aqui, ela ficou sócia e ela pede aqui oração pela sua mãezinha, dona Zumira de Carvalho, que está doentinha. A gente reza por ela e dá as boas-vindas para a Lenilda, que agora ajuda a evangelizar através do sócio, tá bom? Mônica querida, estamos aqui com várias participações sobre esse tema pelo nosso WhatsApp. Tem aqui algumas pessoas que mandaram fotos para a gente conhecer. Vamos vê-las? Olha só, hein? Quero apresentar os meus pais, Ivo e Hilda Piccolo, que hoje completam 72 anos de casados. Dificuldades existiram, mas confesso, superaram todas. Olha só, a Edviges mandou para nós.
A dona Hilda e o seu Ivo, que celebram 72 anos de casados. Que lindo, hein? Que exemplo, hein? Esse casal aí é de ouro. E a Beth, boa noite. A Beth diz assim, Mônica, minha dificuldade é a falta de proatividade do meu marido. Tudo ele me pergunta. Já falei várias vezes que eu gostaria que ele tivesse mais iniciativas em tudo. Olha aí, Mônica, essa dificuldade. Isso é muito recorrente nas relações, Mônica? Um pouco, nem tanto não. Eu acho que uma das poucas coisas que eu vejo recorrente. Às vezes é o temperamento da pessoa, às vezes já veio isso aí de muito tempo, né, padre? Às vezes na época do namoro já era assim, noivado, e às vezes a própria mulher é aquela que assume e acaba resolvendo tudo. Então, não abriu espaço para ele. Ele se acostumou com isso. Está ali na zona de conforto dele. Está na zona de conforto dele, né? Ela sempre resolveu, ela sempre foi atrás. Então, para que eu vou? Né? Por que eu vou? E também, às vezes, ele até teve... É que a gente não conhece o caso. A gente, tem toda uma história por trás, Tem toda uma história por trás. Então, às vezes ele fazia alguma coisa, ele buscava alguma coisa e a própria mulher reclama. Nunca ele faz como ela gostaria. Então, vai se afastando e deixa que ela resolva. Então, isso vai acontecendo no matrimônio. Eu faço, ela reclama, eu faço, ela reclama, eu faço, ela reclama. Não faz mais, então passa o cargo para que ela assuma e que ela resolva. E aí chega nisso, eu começo a reclamar porque ele não faz. Então, aí deve ter toda uma história de vida por trás. Mas se questione, né, como era o seu comportamento, né, mesmo que ele fizesse certo ou errado, porque às vezes não é que faça errado, não faz à altura que eu queria, porque muitas vezes eu não aceito como o outro faz. Né? Qual a importância na relação homem e mulher, marido e mulher, né? Qual a importância, Mônica, de respeitar o modo do outro? Fundamental. Eu falo que tem 3 coisas que no matrimônio são, assim, muito importantes, né, que precisa existir: o respeito, né, a admiração pelo outro e o afeto. Né, isso precisa existir entre o casal. Muitas vezes eu não concordo com o que meu marido, né, o que ele está, mas eu preciso respeitá-lo, né, e depois conversar e os dois entrar em um acordo. Nunca na frente dos filhos. Não tirar uma autoridade do outro. Existe... Isso é sempre o momento do casal. Do casal. Esse é o momento do casal. E ali que a gente precisa acertar a nossa rota. Se ela desviou um pouquinho, eu preciso acertá-la. Mas eu e ele. Por quê? Porque senão eu vou trazer insegurança para os meus filhos, dependendo de qualquer idade. Porque o mais os filhos querem ver, que os pais se amam, que os pais se respeitam, que têm afeto um pelo outro. Os filhos precisam sentir segurança naqueles dois. Sim, aonde eles estão focando, é nos pais. Agora, se eu não dou segurança para eles, aonde eles vão buscar? Mônica, tem mais gente perguntando, vamos dar uma olhadinha? Vamos. Olha só, vamos ver aqui como estão chegando as perguntas no nosso Missão Família. A Maria Aparecida diz assim: sua bênção, padre. Gostei muito desse programa. Minha dificuldade é a bebida. E ele é uma pessoa boa, mas não liga para sair, não tem muito carinho para as datas importantes. Olha, a Maria Aparecida, Mônica, nos deu aí vários caminhos e vários problemas a serem resolvidos. Essa dificuldade com a bebida, a gente não sabe o grau que é alcoólico. Né? A gente não sabe assim, o grau dessa dificuldade da bebida. Isso é difícil realmente, né? Porque a pessoa... Bebida na relação sempre é prejudicial. Sempre, né? É diferente beber socialmente, né? É diferente eu tomar uma taça de vinho com meu marido, tomar uma cerveja, né? Agora, aquela bebida que sai do controle, lógico que é prejudicial. Né? Se o marido não dá essa importância para as datas, passa a dar você. Aí é que nós conversamos agora há pouco, né? Uhum. O outro não toma iniciativa, então eu também não tomo. Então, tome você a iniciativa. Ao invés de cobrar,
você passa a lembrar, é Sim, isso? Você passa a tomar a iniciativa. É aniversário de casamento, ele nem vai lembrar. Tudo bem, eu vou fazer um jantar, eu vou me arrumar. Quando ele chegar, ele pode até olhar e falar, nossa, o que está acontecendo? Bem, você esqueceu? Hoje é nosso aniversário de casamento. Sabe, desse jeito. Né? O problema é muito duro realmente, né? Mas pela própria história de vida, às vezes a pessoa não dá importância. Por incrível, eu atendi um caso assim, que a pessoa não dava importância, e aí eu fui questionando. Ninguém na casa dele comemorava aniversário, ninguém comemorava Não Natal. faz parte da estrutura familiar do outro, né? Do outro. E aí, o que acontece? Quando ele vem, né, quando a gente casa, e que se eu sei dessa história, eu já começo a tratar isso. Eu já começo, primeiro, um ano de casado. Não dá para sair, não comemora em casa. Não tem desculpa para não comemorar. Né? Qualquer evento é uma comemoração, por simples que seja. Por mais simples. Né? Porque assim, Mônica, algumas pessoas pensam que comemorar ou fazer algo diferente é ter luxo ou ter coisas extraordinárias. É ter carinho, é ter emoção, é ter afeto, é ter cuidado com o outro. Eu colocar uma mesa bem posta... Até macarrão com salsicha, que é uma delícia, serve. Serve, só que não na panela. Só que não na panela. Eu pego aquela minha travessa mais bonita, que olha, outra coisa, gente, não fica guardando as coisas bonitas. As coisas bonitas são para serem usadas para as pessoas que nós amamos. E as pessoas que nós mais amamos... Mas tem gente que guarda coisas, Mônica? Como assim? Guarda a louça para visita. Forro de cama mais bonito. Mais bonito para visita. Sabe, é tudo para visita. Até a camisola quando ficar doente. Sim. Está guardada para ir para o hospital. Mas no dia a dia vai dormir com aquela camisa surrada, isso pode? Camisa surrada, camisa de propaganda, de forma alguma. Isso tudo prejudica a relação. Tudo, porque são cuidados. Nós precisamos cuidar dessas pequenas coisas no dia a dia. Como ela falou, ele não cuida de uma celebração, ele não gosta, mas eu gosto, então eu vou fazer. Eu faço um ano, eu faço outro, eu faço no aniversário de um, eu faço no aniversário do outro. Eu puxo na memória o que ele gosta de comer. E eu vou lá e resgato. Mônica, a gente estava falando aqui no intervalo sobre o orgulho. O orgulho pode atrapalhar essa iniciativa no sentido de dizer o seguinte, não fez para mim, não faço para ele. Com certeza. Ou então, eu fiz uma vez, ele não retribuiu, parei de fazer. Com certeza. Então, a gente precisa ser constante. Tem que tirar o orgulho do meio. Gente, tem que tirar o orgulho, o egoísmo. Então, a relação aqui é uma relação de alteridade. Ir ao encontro do outro com tudo aquilo que eu sou. Gente, sem esperar nada em troca. Quando o casamento é isso, você acabou de falar, pronto. O casamento é isso, eu vou sem esperar nada em troca. Mas quando eu vou com essa disponibilidade de servir, gente, e servir é servir por amor. E às vezes as pessoas... desmerece o ato do serviço. O serviço é por amor. Então, quando eu vou para servir por amor o outro, pode levar um tempo, mas eu preciso tocar no coração, sem cobrança. Não adianta eu falar, tá vendo, eu fiz e você nada. Porque fica aquele ato de... Então, eu não estou fazendo por amor. Por uma troca, né? Por uma troca. Mônica, hoje nós estamos vendo aqui um tempo bem difícil, né? Estamos aí num sistema de pandemia que abalou todas as estruturas da sociedade, inclusive as relações maritais, né? E uma das coisas que vem acoplada aí a essa pandemia é a situação econômica do Brasil e do mundo. E a situação financeira, a economia familiar, ela se torna um problema para o casal? Como a gente pode trabalhar isso daí? Se torna, né? Lógico que se torna, né? Então, aí entra também um ato de humildade, de falar, eu estou passando por essa fase. Não significa que eu vá ficar nela o tempo inteiro, a vida inteira. Então, eu preciso ser um ponto de apoio para o outro, sem novamente essa cobrança. Porque eu vejo muitos maridos hoje, e até com depressão em função disso. Então, eu tenho que entender essa fase que ele está passando. E eu preciso ser esse apoio. Afinal de contas, nós casamos, para um ser apoio do outro. Tem momentos que ele vai ser o apoio e tem momentos que eu preciso ser. Então, eu tenho que pensar, nossa, nós estamos passando por isso. O que eu posso cortar? No que eu posso ajudar?
Então o casal precisa sentar, conversar. E reestruturar a parte financeira. Olha, eu preciso cortar isso, eu preciso cortar aquilo, eu preciso dar um jeito nisso, sabe? Então precisa sentar e ser claro um com o outro. Né? E colocar os filhos, dependendo da idade, né, a par disso. E se não pode colocar a par, dependendo da idade, lógico, né? Eu preciso pensar, como eu vou educar meus filhos, né? Para que ele faça parte. O problema também é esse, sabe, padre? Às vezes as casas são hotéis. Né? A gente não insere todo mundo. As mães hoje parece que tem dó. Ai, coitadinho, vai arrumar a cama? Né? Não vai arrumar a cama, não imagino. Nossa, vai pôr uma louça na máquina? Nossa. Né? Então, eu preciso inserir todos precisam ter função dentro de casa. Né? Precisam ajudar. E quando entrar essa parte econômica, todos precisam estar comprometidos. E entender que nós estamos passando, né? A sociedade, como o senhor falou, todo mundo está passando essa reestruturação. Tem a questão do diálogo claro e franco. Sim. Né? E temos aqui mais WhatsApp, viu? Vamos dar uma olhadinha aqui para esse pessoal que está mandando para nós. A gente fica tão feliz quando a gente vê aqui no nosso Missão Família. A Cristiana. Boa noite, Padre Heitor. Meu nome é Cristiana. A dificuldade do casal é quando um não entende o outro. Tem 14 anos que sou casada. Graças a Deus, apesar de muitas dificuldades de desemprego, mas estamos vencendo porque Deus está no comando de tudo. E aí a foto da Cristiana com o esposo, ela não colocou ali o nome, né? Do esposo, mas está ali a foto bonita da troca de alianças. Mais uma foto para estar no porta-retrato, né? Mais uma, com certeza. Não é para estar o álbum guardado no fundo do guarda-roupa. Temos mais uma aqui. Boa noite, eu quero pedir conselho para mim. Sou Valquíria, filha de Valdirene. Marquei meu casamento, mas estou sem a certeza se realmente quero casar. Pois eu e meu noivo decidimos cancelar o casamento que estava marcado para o dia 1º de julho. Decidimos cancelar por dúvidas. Se é isso que queremos. Olha só, hein? Bom, gente, se tem dúvida, porque é assim... Lógico, quando a gente vai casar, quando a gente toma essa decisão, estou namorando, vem aquela ansiedade, aquela expectativa, mas a partir do momento que eu falo, é isto que eu quero, essa dúvida vai embora e vem a alegria, vem a serenidade, vem a expectativa da preparação. Agora já estou com o casamento marcado, com toda essa dúvida, termina. Graças a Deus, namoro e noivado foi feito para quê? Começar e terminar. Tem data de validade, Tem né? data de validade. Sabe, se eu estou em dúvida, se eu estou nessa expectativa toda, eu vou para um casamento assim, que é para o resto da minha vida. Aquele sim é um sim eterno. Essa dúvida aí, me parece, Mônica, que não é aquele desejo de certezas, mas de fato é uma dúvida que a impede de tomar uma decisão a mais. Então, como Porque algumas vezes a gente vai tomar uma decisão, no caso de um casamento, você não tem certezas do que vai acontecer, mas tem a certeza absoluta que você quer se unir a outra pessoa. Olha lá o que o senhor falou, você quer, né? Eu quero fazer esse casamento dar certo. Né? Aqui ela está com uma dúvida total. Porque algumas vezes há pessoas, há casais, não é que se dispõem a casar para salvar a relação. Não, eu vou casar porque a gente casa, ou então a relação vai acabar, ou então eu vou casar porque eu estou grávida, ou então vamos fazer um bebê para que a gente possa socorrer. Essa relação, ela tende a ser uma relação falida. Sim. Hora ou outra vai cair. Infelizmente. Eu não vou casar nessa impossível. Primeiro assim, estou grávida, eu vou casar? Não. Não precisa casar porque está grávida. Tem esse filho. Esse filho é uma bênção de Deus. Veio em algum momento que não era para vir? Veio. Mas se eu não tenho a certeza que com esse filho, esse marido, é isso que eu quero para o resto da minha vida, por que eu vou assumir isso? Se já está ruim antes, depois. O senhor sabe disso também, né? Sabe? Então, tem as dificuldades do namoro, tem as dificuldades do noivado, mas a gente está aqui no coração,
de olhar e falar, não, apesar dessas dificuldades, eu estou feliz, é isso mesmo que eu quero. É como se fosse um encaixe, né? O outro que me completa, e mesmo sabendo de todas as dificuldades que possivelmente teremos, vai ser a pessoa que vai me fazer feliz. Sim, e que eu vou fazer feliz. Né? Porque eu tenho que ir para o casamento também pensando nisso. Eu quero fazer o outro feliz. E a partir do momento que eu quero fazer o outro feliz, a felicidade vem. Né? Com todas as dificuldades. Né? Financeiras, dificuldade de saúde. Né? Porque nós não estamos com a saúde 100% o tempo inteiro. Né? Tem as dificuldades. Quando os filhos vêm. Mas a gente está ali. Né, firme, falando, não, é isso que eu quero na minha vida. Mônica, e dentro dessa dinâmica de homem e mulher, relação marital, problemas, dificuldades, qual o papel da espiritualidade para a vida do casal? Seja essa espiritualidade católica ou não, a presença divina, a presença do transcendente, a presença de Deus, qual a importância que tem para a vida do casal? Fundamental no dia a dia. Eu sempre falo mesmo isso. Você falou a escalinha, né? Deus, casal, sim, filhos, então... Deus, e eu até brinco, falo, depois que a gente tem filhos, principalmente, né, o joelho fica no chão, né, padre? Porque a gente reza por eles, reza, né, pelo matrimônio, reza por tudo. Então, Deus é muito importante nessa espiritualidade, né, nesse casamento, independente da religião, eu sempre falo. Né, todos, né, as minhas seguidoras sabem que eu sou católica, né, e eu tenho muitas que não são. Mas eu falo, eu na minha religião e você na sua, nós precisamos rezar. Né? Nós precisamos acreditar nesse Deus que nos criou. E mais ainda, Ele nos criou para sermos felizes aqui na Terra. Para sermos felizes. Não é só no céu. Né? O nosso céu já começa aqui. Então precisa rezar juntos, né? Precisamos rezar. Aí muitas falam, mas eles não rezam comigo, então reze você. Porque eu tenho a obrigação de levar meu marido para o céu. Quem se santifica quer santificar, né? Quer santificar o outro. Mônica, minha querida, estamos chegando aqui no finalzinho do programa. Passou bem rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. E eu queria fazer uma última pergunta para você. Qual o conselho que você daria agora para os casais que estão nos acompanhando? Que conselho, assim, fundamental que você deixa? Cuide do dia a dia. Né? O seu dia a dia. Eu falo sempre, né? O nosso conto de fadas, né, é a nossa vida real. É o nosso dia a dia, desde a hora que eu levanto até a hora que eu deito. Né? Então, cuide dos detalhes, né? Cuide de se arrumar, né? Os dois, um para o outro. Cuide do seu tempo de casal. Nós não falamos sobre isso, padre. Muitas vezes a gente tem o tempo de família. Tempo de família não é o tempo de casal. O casal tem que ter um momento no dia. Tem que ter um momento no dia, tem que ter um momento na semana. Eu falo que o casal tem que ter 3 tempos. Tá? Tem que ter o tempo da semana, que eu sempre falo, a noite do casal. Os filhos precisam dormir cedo. Gente, não tem por que criança pequena dormir 11 horas da noite. Criança tem que dormir cedo, então mude esse esquema da casa. Né? Por quê? Porque o casal precisa ter tempo um com o outro. Depois, um tempo, uma vez ao mês o casal sair. Né? E não são, como o senhor falou, não são grandes gastos. Né? Conhece as cidades vizinhas, vai fazer um passeio, vai fazer um piquenique no parque, que esteja um para o outro. Que bom. E também não é discutir relação, é conversar de nada. Minha querida, que alegria tê-la aqui. Precisamos voltar com você mais vezes aqui no Missão Família, porque o assunto não esgotou. Não. E a gente precisa fazer com que esse pessoal aí entenda cada vez mais essa missão. Deus abençoe, amém. Mônica, bem-vinda sempre, viu? Que muito Deus obrigada, proteja. Muito obrigada. E a gente vai encerrando aqui o nosso programa, eu trazendo para junto desta nossa imagem da Sagrada Família, todos os pedidos que chegaram. E eu agradeço aqui a Luísa Elisa da Silva, ela que ficou nova sócia, ela é de Santa Cruz do Piauí, e a gente pede a bênção de Deus sobre cada um de nós. E que essa bênção do Senhor, ela possa alcançar a sua casa, ela possa alcançar a sua família. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, fonte de toda bênção, nós vos pedimos, enviai o vosso Espírito Santificador sobre todos os casais, sobre todas as famílias que ligaram, que participaram, que nos acompanharam nesse programa de hoje.
Derramai vossas bênçãos para que tudo aquilo que impedem a felicidade seja resolvido. E nós suplicamos que essa mesma bênção desça sobre esta água, para que ela se torne para nós fonte de vida e salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E você pode tomar a sua água. Que bênção! Obrigado pela sua participação. Um beijo no seu coração e a gente fica aqui com mais um Missão Família. Até semana que vem.